Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e esse vídeo faz parte da série A Ciência de Dados no Brasil, onde em 6 episódios eu vou mostrar para você um panorama geral sobre a profissão cientista de dados no mercado brasileiro. Esse vídeo é o nosso episódio 5, onde eu vou mostrar para você como funciona o processo seletivo de um cientista de dados. Quais são as etapas, o que os recrutadores esperam de você, candidato, em cada uma das etapas e como se preparar para cada uma delas. E falando em preparação, quero reforçar mais uma vez um convite para você. Se você está começando, se interessou por ciência de dados, mas está perdido por onde começar, participe do meu workshop 100% gratuito e online, que vai começar na próxima segunda-feira, nos dias 27, 28 e 29 de setembro, às 8 horas da noite, aqui mesmo no canal do YouTube, onde eu vou fazer uma sequência de 3 aulas para mostrar para você o passo a passo, quais são os tópicos que você tem que estudar e como se preparar para entrar no mercado de ciência de dados o mais rápido possível e então trilhar o caminho da senioridade. Para participar é muito simples, é só se inscrever pelo link que está na descrição desse vídeo para você poder receber o link da transmissão das 3 aulas e me encontra lá na segunda-feira às 8 da noite ao vivo, porque vai ser por tempo limitado esse nosso workshop, tá bom? Então faça sua inscrição, deixa seu like, se inscreve no canal e bora ver esse processo seletivo. Como funciona o processo seletivo de um cientista de dados no Brasil? Há diferenças entre o processo seletivo dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil. Eu posso trazer um vídeo mais para frente no canal falando sobre essas diferenças, mas esse vídeo é específico sobre o processo seletivo do mercado brasileiro. E o processo seletivo no Brasil, em geral, ele é dividido em 6 etapas. Obviamente, algumas empresas têm mais etapas, outras têm menos etapas, mas no geral são formados por 6 etapas. A primeira etapa é a etapa da aplicação da vaga ou o convite do headhunter. A segunda etapa é a análise de currículo e de portfólio de projetos. A terceira etapa é uma entrevista inicial. A quarta etapa é a apresentação do case técnico. A quinta etapa é a entrevista com a liderança ou a gerência da empresa. E a sexta etapa é o envio da oferta de trabalho ou o declínio do processo. Eu vou passar por todas essas etapas com você e vou deixar bem claro o que é esperado de você pelos recrutadores, tanto técnico quanto do RH, que é mais parte de soft skills, que eles esperam de você em cada uma dessas etapas. Então, fica comigo até o final que a gente vai entrar em detalhes em cada uma dessas etapas. Bom, a primeira etapa, obviamente, é a aplicação para as vagas ou o convite para os headhunters. Então, nessa primeira etapa, você efetivamente vai e aplica para as empresas que publicaram vagas de cientistas de dados. E hoje as duas maiores plataformas que hospedam essas vagas públicas são o LinkedIn e o Glassdoor. Eles contêm aí a grande parte das vagas de cientistas de dados. Outra parte, como eu falei lá no episódio 2, estão na mão de agências de recrutamento e headhunters, que procuram isso mais efetivamente através das suas próprias redes de contato. Uma outra forma de aplicar para as vagas é também procurar as empresas que você gostaria de trabalhar. Você precisa ter uma lista das empresas que você gostaria de trabalhar, que você admira, que você gosta do propósito ou do serviço que elas oferecem e efetivamente lá no site entrar na parte de trabalhe aqui ou trabalhe conosco e deixar o seu currículo lá, fazer o preenchimento de um cadastro que vai ficar em um banco de dados e assim que alguma vaga aparecer, provavelmente eles vão entrar em contato com você se você tiver um fit com a vaga que eles têm aberta. Então essas são basicamente as duas formas de você aplicar para a vaga. A terceira forma é quando você recebe convite de headhunters ou de agências de contratação ou até mesmo das pessoas do RH, dos tech recruiters, que são os recrutadores técnicos. Então aqui, por exemplo, tem uma mensagem que eu recebi essa semana no LinkedIn que diz o seguinte: Olá, tudo bem? Eu trabalho aqui no time de pessoas e cultura e estou tocando uma posição de cientista de dados, parece se encaixar muito no seu perfil. Outro exemplo é: Olá, Meigron, espero que estejas bem. Estou a conectar-te porque achei o teu perfil interessante. Essa é uma vaga para trabalhar em Portugal. Uma outra vaga é: Olá, Meigron, tudo bem? Somos uma rede de profissionais que atuamos como uma Martech de Mobile Engagement local, escalonando para global. E tem uma terceira aqui que é: Hi, Meigron, hope you're doing great. We're looking for a 100% remote senior data scientist, maximum $10,000 por mês to join our Builders Dev Team.
oferta para participar de um processo seletivo de uma empresa americana. Então todos esses contatos são ofertas, não de emprego direto, mas obviamente para você participar do processo seletivo dessas empresas. Se você vai passar ou não é outra história, mas são convites que você recebe ao longo da carreira para poder participar desses processos seletivos. Então existem essas duas formas, né? Você aplica diretamente ou você começa a receber convites de algumas empresas. Depois nós temos a segunda etapa, que é a análise de currículo e o portfólio de projetos. Então nessa etapa, os recrutadores, tanto técnico quanto do RH, vão analisar o seu currículo. Eu não trouxe o meu aqui porque não está atualizado, mas eu trouxe uma foto aqui do LinkedIn. Então tem aqui meu nome, tenho meu atual trabalho, tem um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre as minhas experiências, as empresas que eu passei. Tem aqui uma descrição das principais atividades que eu fiz em cada uma das empresas. Então isso aqui é como deveria estar o seu currículo, né? Porque lembrando do episódio passado, quando o gerente de ciência de dados publica uma vaga, o famoso job description, ele coloca duas coisas essenciais nessa job description. São as atividades e os requisitos ou ferramentas. Então nessa etapa, o que acontece aqui é que o gerente, dono da vaga, ele está tentando encontrar no teu currículo evidências de trabalho ou experiências que você já teve ou atividades que você já executou que são parecidas com as atividades que ele descreveu ali no job description, para saber se realmente tem um match das suas experiências passadas com as atividades que ele está procurando. Lembrando que experiência em ciência de dados não necessariamente está relacionado a você ter trabalhado como cientista de dados nas empresas, mas está relacionado a você ter passado por essas experiências de alguma forma, seja dentro de uma empresa ou seja fora de uma empresa, dentro de projetos de portfólio. Por isso a grande importância de se trabalhar em um portfólio de projetos, para que você crie evidências de que você sabe executar as tarefas ou as atividades que os recrutadores pedem dentro da área da ciência de dados. E junto com isso, você precisa fornecer mais evidências para os recrutadores para mostrar para eles que realmente você passou por algumas experiências que justifique você trabalhar executando as atividades que o recrutador quer. E uma dessas evidências é o seu portfólio de projetos. Você coloca ele no GitHub, você coloca todos os projetos que você tem trabalhado relacionados à ciência de dados e alguns projetos, na verdade todos os projetos você coloca um padrão ali, você coloca algumas informações que são fáceis para os recrutadores perceberem que você realmente domina o assunto ciência de dados. Então depois dessa segunda etapa, onde ocorreu esse match entre as suas evidências que você está mostrando através do seu currículo e as atividades que o recrutador espera que o candidato consiga executar no dia a dia, ocorrendo esse match, você vai receber um telefonema que faz parte da próxima etapa, que é a entrevista inicial. Então a entrevista inicial ela é basicamente uma ligação telefônica ou uma conversa presencial. Ultimamente tem sido muito ligação telefônica porque é uma conversa mais rápida. E nesse momento o recrutador está interessado em saber quem você é, conhecer você, qual é o seu nome, onde você trabalha, onde você estuda, o que você faz, onde você mora, qual a sua relação com a ciência de dados, há quanto tempo, os projetos que você fez. Então aqui começa um relacionamento entre o candidato e o recrutador para conhecer mesmo você, para conhecer um pouco sobre o seu dia a dia e como que está relacionado à ciência de dados. Então ele quer saber sobre as suas experiências com ciência de dados. Quais projetos você tem trabalhado, o que você está fazendo, o que você está estudando nesse momento. Além disso, eles perguntam sobre os seus planos de carreira. Então, quais são as suas ambições de carreira, até onde você quer chegar, quais são os seus próximos passos, os seus planos futuros. Então tudo isso eles perguntam nessa entrevista inicial para saber exatamente qual é o caminho que você está planejando para a sua carreira. Depois dessa entrevista inicial, para conhecer você, todas essas etapas são eliminatórias. Então se nessa etapa da entrevista telefônica eles virem que o que está no seu currículo é completamente diferente do que eles observam nessa conversa por telefone, você já é eliminado e não passa para a próxima etapa. Caso isso não ocorra e realmente eles consigam observar ou comprovar tudo que você colocou lá no seu currículo, você vai para uma próxima etapa, onde eles vão avaliar o seu case técnico. Então, ao final dessa entrevista por telefone, eles vão perguntar se você quer participar do processo seletivo fazendo um case técnico. Se você responder que sim, eles vão enviar para você por e-mail
um case técnico, é um problema de negócio, os dados associados a esse problema e vão fazer algumas perguntas relacionadas a ele, para que você crie uma solução e depois apresente essa solução para o time de cientistas de dados da empresa. O case geralmente ele tem duração de 7 dias, então quando você recebe o e-mail, você já recebe o convite da próxima data para você apresentar esse case. São 7 dias corridos para você fazer uma solução, criar uma solução para esse problema de negócio, e aí você vai se encontrar com o time de cientistas de dados da empresa. Eles vão avaliar o seu conhecimento técnico, o seu domínio sobre as ferramentas, sobre os métodos, além de outras coisas que eu vou comentar aqui. Então essa etapa é em especial para eles analisarem o seu pensamento analítico e um pensamento estruturado. Pode parecer estranho falar isso, né? Um pensamento analítico, pensamento estruturado, mas é incrível observar como as pessoas são confusas ao organizar os pensamentos. As pessoas não conseguem ter uma ordem lógica para poder explicar alguma coisa. As pessoas não têm um plano para executar uma solução. Elas simplesmente saem fazendo aquilo. Por isso que esse tema ele é tão crítico que eu criei um módulo dentro da comunidade DS somente para falar sobre pensamento analítico e explicar para os membros como que você pensa de forma estruturada. Além disso, eles querem ver o seu domínio técnico sobre suas escolhas. Então, por que você escolheu determinado algoritmo de machine learning? Por que você escolheu determinado método para avaliar features? Por que você fez determinada análise para extrair insights? Por que você escolheu determinada métrica para avaliar a performance do modelo? Então, quais foram as suas escolhas e o motivo das suas escolhas? E, obviamente, cada escolha você corre um risco. Então, ao escolher uma Random Forest ao invés de uma XGBoost, você está assumindo alguns riscos. Você conhece esses riscos, você sabe quais são as vantagens e desvantagens de usar o modelo que você escolheu para resolver aquele problema. Então, é aqui que entra o domínio da solução. Você realmente sabe o que você está fazendo? Então, aqui que os cientistas de dados da empresa querem comprovar. Além disso, eles querem saber se você consegue monitorar ou medir a performance do modelo e transformar isso em resultado de negócio. Então, o seu modelo está com uma acurácia de 80%, quanto que isso representa financeiramente para a empresa? Você consegue converter a performance do algoritmo em performance de negócio? E se você consegue ter um pensamento voltado para negócio e não só para a performance de um algoritmo? Além disso, você tem foco na solução do problema. Muitos candidatos, eles comentam sobre o problema no início da apresentação, uns 20 segundos, depois eles mergulham dentro da solução técnica e esquecem de voltar e conectar todos os pontos, porque afinal de contas, todo aquele desenvolvimento daquela solução é para resolver um problema. E o candidato muitas vezes ele se perde nos termos técnicos, se perde dentro da explicação técnica, achando que ele está mostrando conhecimento ao fazer isso, mas na verdade ele está deixando o que é mais importante de lado, que é a construção da solução. Então, os recrutadores observam se você é capaz de ser uma pessoa mais de negócio no começo, ter uma clareza sobre a solução que você vai construir, depois você vai se tornar uma pessoa mais técnica, vai mergulhar na parte técnica para construir a solução, depois você precisa ser capaz de voltar à superfície de negócio e conectar essa solução que você criou, mostrando como que ela resolve o problema proposto logo no começo. E por fim, organização do seu código, muito importante. Organização do seu código diz muito sobre você. Então a organização do código é muito importante. Por favor, não enviem códigos em anexo de e-mail, né? Seja mais profissional, coloque os códigos em um repositório, envie para os recrutadores o link disso, mostre profissionalismo e organização da sua solução. Bom, depois de apresentado tudo isso, eles querem ver por fim se você apresenta a sua solução contando uma história, se você se comunica bem através de uma história, se você tem uma comunicação estruturada, se você usa palavras que são mais próximas da sua audiência e são menos técnicas, se você consegue fazer pessoas leigas entenderem o que você acabou de construir para que elas usem isso como ferramenta. O storytelling, a apresentação da solução é tão importante quanto a técnica que você usou para criar a solução. Bom, depois disso, se você for aprovado nessa etapa, que é a etapa crucial, digamos assim, do processo seletivo, a etapa mais difícil, a etapa que mais desclassifica as pessoas, porque ali você vai ser avaliado pelo seu conteúdo técnico. Se você passar dali, você tem grandes chances
de receber uma proposta para trabalhar na empresa, a não ser que você faça alguma coisa errada nas próximas 2 etapas. E uma delas é a entrevista com a liderança e com a gerência. Essa etapa, basicamente, eles chamam de fit cultural, que é onde os gerentes ou os fundadores, eles veem se os valores que você carrega são iguais aos valores das empresas. E quando eu explico isso sobre valores, fica um pouco abstrato, né? O que são valores, na verdade? Eu vou dar um exemplo para você. Tem algumas empresas que valorizam o protagonismo, ou seja, valorizam as pessoas tomarem iniciativas para resolver os problemas. Mas às vezes você é uma pessoa do tipo que prefere receber tudo meio mastigado e apenas executar. Então você não tem uma postura de protagonista dentro de uma empresa. Então se uma empresa ela tem valor do protagonismo, muito provavelmente você vai ser reprovado nesse case técnico. Outras empresas, elas já têm um processo redondo, trabalhando, funcionando há muitos anos, e eles querem apenas uma peça para repor ali no seu processo. Então não exige tanto protagonismo assim. Essas empresas você se daria melhor, porque você vai receber atividades já pré-estabelecidas e você só precisa executar isso. Então os seus valores são diferentes dos valores pregados pelas empresas. Um outro exemplo é a transparência. Muitas empresas, elas são transparentes, então elas abrem números, elas falam abertamente sobre feedbacks, carreiras e tudo mais. E se você é uma pessoa que não é transparente, ou seja, não passa informação adiante, não ajuda as pessoas, não compartilha os seus conhecimentos com as pessoas, você guarda isso para você por talvez um medo de, se as pessoas souberem que você sabe, você não vai ter mais lugar, você pode ser descartável, algum medo nesse sentido. A transparência não é um valor que você carrega, é um valor da empresa. Então, muito provavelmente, os líderes vão perceber isso e vão reprovar você no processo seletivo. Um outro valor para exemplificar isso é o trabalho em equipe. Às vezes você gosta de trabalhar mais sozinho, gosta de entregar valor com o seu próprio trabalho, você não gosta de trabalhar em grupo ou não se sente bem trabalhando em um time, então talvez você possa ser reprovado também porque o seu valor pessoal não bate com o valor que a empresa carrega. E é legal saber que os recrutadores, eles têm treinamentos para poder detectar esse tipo de match entre valores entre você e a empresa. Eu fiz alguns treinamentos de recrutamento e tudo isso é ensinado. Existem técnicas e métodos, perguntas chaves que você faz, baseado na resposta da pessoa, você consegue identificar alguns valores. Então, saiba que durante a conversa tem toda uma estrutura seguida pelos recrutadores para detectar isso em você. Depois disso, nós temos atitudes e comportamentos perante um erro ou situação. Então, nessa entrevista, vão te perguntar várias situações que deram errado no seu dia a dia ou onde você não sabia o que fazer. Eles querem saber quais foram as medidas que você tomou para resolver. Se você ficou nervoso perante uma situação que você não tinha passado anteriormente, ou que você não sabe a resposta previamente, ou o que você fez quando você construiu uma solução com um determinado erro, como que você fez para corrigir, como que você comunicou as pessoas envolvidas com a solução que tinha esse erro. Eles querem saber como que você se comporta, quais são as suas atitudes perante uma situação ruim. E por fim, se você tem um pensamento voltado para negócio, se você é uma pessoa que está buscando resolver problemas, criar soluções para problemas e não apenas criar ferramentas porque você acha as ferramentas muito legais. Mas uma ferramenta que não resolve um problema, ela é apenas uma ferramenta, ela não é a solução de um problema de negócio. Depois eles querem, por último, saber o seu plano de carreira, até onde você quer ir, até onde você quer chegar, como que você se vê daqui nos próximos 3, 4 anos, como que você acha que a empresa pode contribuir com o seu plano pessoal de carreira. Então essa é uma entrevista mais focada em valores e seus objetivos de carreira. Se você passar nessa entrevista com os líderes, eles enviam para você uma oferta de trabalho ou declinam você do processo. Lembrando que todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias, então você pode sair do processo a qualquer momento, mas se você chegou até aqui, eles vão fazer uma avaliação de todas as etapas que você passou para te dar uma resposta, seja uma oferta de trabalho ou declínio do processo. Quando a oferta de trabalho chega, você faz uma negociação salarial. Então você coloca o salário que você tem atualmente junto com seus benefícios e você compara com o novo salário e os benefícios oferecidos nessa oferta de trabalho. Você pode fazer algumas negociações, alguns ajustes em relação ao aumento de salário, diminuição de benefício, alguns benefícios são padrões que você pode negociar
nesse sentido. Uma vez negociado, esse processo ele dura mais ou menos 4 semanas, tá? Então é desde a aplicação para a vaga até você receber a proposta final. Obviamente, entre a aplicação para a vaga e a avaliação do seu currículo é um processo mais demorado, que é onde está a maior parte dos candidatos, mas uma vez que você recebe a primeira ligação telefônica para falar com eles pela primeira vez, o processo anda mais rápido e você tem cada etapa durando aí pelo menos uma semana. Então você tem no mínimo 4 semanas em média para que o processo seletivo ele se finalize, tá? Você tem alinhamento aqui da empresa com o candidato sobre prazos, então a empresa pergunta quando que você pode começar. Muitas pessoas tiram férias antes de começar na segunda empresa. Lembrando que as pessoas precisam avisar a empresa que elas estão trabalhando atualmente 40 dias ou 45 dias antes, que é o famoso aviso prévio, para que a empresa se prepare e contrate outra pessoa para ficar no seu lugar. Você também possa passar os projetos que você está trabalhando atualmente para outras pessoas e assim a empresa se preparar para a sua saída, enquanto a outra fica se preparando para a sua chegada. Então tem esse alinhamento de prazos e aí você faz a assinatura do contrato, a assinatura da carteira e você é o mais novo colaborador da nova empresa, certo? Bom, se você gostou desse vídeo, espero que você tenha esclarecido muita coisa no processo seletivo. Reafirmando mais uma vez o meu convite, lá no workshop Ciência de Dados Passo a Passo, vou falar um pouquinho sobre o processo seletivo, mas o foco vai ser em quais são os tópicos e as habilidades que você precisa aprender para poder estar pronto para chegar nesse momento dos processos seletivos. Para participar muito simples, é só clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo, deixar o seu e-mail para receber o link da transmissão e me encontrar na segunda-feira às 8 da noite aqui mesmo no canal do YouTube. Bom, eu não coloquei o slide aqui, mas o nosso próximo episódio é o último episódio dessa série, é o episódio 6, onde eu vou explicar para você por que a maioria das vagas de cientistas de dados no Brasil são para níveis sênior. Você vai entender por que as empresas buscam mais sêniors do que júniors. Isso vai clarear bastante a sua ideia. Bom, mais informações sobre ciência de dados lá no @Meigron, no meu Instagram. Falo sobre ciência de dados diariamente. Tem o blog Seja um Data Scientist com sugestões de projetos de portfólio. Além disso, nós temos o Telegram, que é um grupo de estudos de ciência de dados de um curso gratuito que eu tenho aqui mesmo no canal do YouTube. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio e a gente se vê no último episódio dessa série. Até mais!